Tá começando mais um Voltagem Nerd e nesse novo quadro a gente vai começar a dissecar e fazer resenha de revistas em quadrinho. Afinal de contas, a gente aprende tudo que a gente fala aqui nos quadrinhos e mangás, então nada mais justo do que falar sobre. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre esse quadrinho aqui, que é o espetacular Homem-Aranha. A gente está falando de uma nova fase da editora Panini, que mudou aí as tiragens da mensal do Aracnídeo. Como vocês podem ver, essa nova mensal do Homem-Aranha, ela é com base canoa, né? Lombada canoa. Ela não é reta aqui na lateral, ela não faz lombada como alguns quadrinhos que a gente conhece, ela é mais fininha, porque a ideia é que ela seja mais barata, né? Então, o arco anterior, as HQs, elas eram assim, então vocês podem ver que forma uma lombada, né? Não sei se vocês conseguem ver direito aí. E a HQ é maior, só que em compensação ela é mais cara. E por ser uma mensal, isso acaba afastando o fã da obra. Então, o fã que só quer colecionar ali só mensal, ele acaba não conseguindo. Por exemplo, essa edição aqui, que é a número 22, da fase do Zeb Wells, ela estava saindo nas bancas por R$ 29,90. E, se duvidar, alguns lugares até cobravam mais caros. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês que essa edição aqui em específica, a número 22 aqui, que tem o lápide na capa, ela tá em falta no mercado, né? Porque ela saiu já tem um tempinho. Já tem acho que ano retrasado, ano passado, eu não lembro, mas acho que foi 2024. Essa HQ, eu cheguei a ver ela por R$100 e poucos aí. Eu vou deixar aqui para vocês verem que não é brincadeira, né? Se minha mulher souber disso, ela vai querer que eu venda. Bom, então vamos lá, galera, ver do que se trata essa HQ, né? Como vocês podem ver aqui, é uma revista mensal do Homem-Aranha. Como vocês podem ver, a Panini acaba fazendo uma certa introdução, né? Mas só para contextualizar vocês, né? Essa saga nova aqui, ela tá vindo, como eu disse, da fase do Zeb Wells. E na fase do Zeb Wells a gente teve, inclusive, esse arco aqui, né? Que é o arco onde teve toda aquela situação com a Mary Jane, o Paul, que o Peter Parker viu ela com Paul e filhos. Que inclusive o Paul vai aparecer aí no novo filme do Aracnídeo, né? Com a Zendaya. Essa fase aqui, ela é uma fase que não fede nem cheira, as pessoas não gostam nem desgostam. O certo é que o Homem-Aranha já tem um tempo que ele não tem arcos muito marcantes aí nas suas revistas mensais, né? Mas vamos para o que interessa, né? As 8 Mortes do Homem-Aranha está sendo publicada aí, né? Que enfim, chegou nas bancas. Para vocês terem uma ideia, essa edição aqui ela é de setembro de 2025. Eu fiz a assinatura em novembro e eu recebi ela em janeiro, ou seja, a Panini sempre demorando aí com as suas entregas. Eu não sou um assinante novato, né? Eu já assino tem um tempo. Que merda, hein? Mas bora lá, né? Como eu falei, aqui ela diz do que vai trazer nessa edição, né? Aqui a gente tá vendo Amazing Spider-Man 61 e 62, que foi publicada nos Estados Unidos ali em 2025, né? Aqui uma arte conceitual que lembra muito... na verdade, isso aqui foi baseado naquela arte do Venom, né? O Venom com o Homem-Aranha aqui, do Todd McFarlane. E eu vou colocar na tela para vocês verem essa arte aí que eu tô colocando agora. Muito massa, né? Mas vamos lá, né? Primeiras impressões aqui, né? A gente tem Peter Parker se balançando por Nova York, enfrentando um vilão. Uma das coisas que eu gostei, que me chamou a atenção aqui, é que ele tá fazendo piada, né? Inclusive com o nome do vilão aqui, que é o Incendiário, né? E ele fica inventando nomes aí pro vilão. Isso aí é alguma coisa que uma coisa que me chama muita atenção. E sempre trazendo os balõezinhos aqui, né, de pensamentos do Homem-Aranha, né? Ele pensando, eu tô exausto, até pensar faz minha cabeça doer, que conecta o leitor com o personagem, né? E aí vai tendo uns flashes aqui dele com o Randy, né? O Randy é o filho do Robertson ali do Clarim Diário, que ele divide apartamento. Aqui é a Shia, a menina que ele tá tentando se relacionar, né? E como a gente sabe, Peter Parker nunca dá muita sorte em relacionamento. E do nada aqui o vilão vira Pássaros de Fogo, né? Porque em seguida aparece aí Victor Von Doom, que agora é o Mago Supremo, uma coisa que pra mim não faz o menor sentido, não sei por que a Marvel fez isso. Marvel Comics no caso, né?
E ele quer eleger o Homem-Aranha aqui como uma espécie, galera, de campeão da Terra aí, né? Para vocês entenderem melhor do que se trata. Ele vem com todo o papinho dele aqui de minha magnanimidade, eu escolhi você para uma questão de suma importância. Miguel, ele na verdade quer usar o Homem-Aranha para os próprios fins, sendo que não fica claro aqui o porquê dele escolher o Homem-Aranha, né? Talvez nas próximas edições, mas até aqui não fica claro. Aí o Homem-Aranha não dá moral para ele, né? E aí chama ele de imitão do Doutor Estranho e tudo mais. Então o Destino fica chateado aqui e tal. Enfim, a vida segue, né? Só que ele fala de um pacto. E de certa forma o Homem-Aranha já está amarrado a esse pacto aí, né? Ele só precisa aceitar. E aqui, como a gente pode ver, né? O roteirista dessa nova fase do Homem-Aranha, nem tão nova, que já tem um ano rodando, é o Joe Kelly. Ele que cria o arco, e quem está desenhando é o Ed McGuinness, que é um bom desenhista. Eu acho os desenhos dele muito massa, apesar de que às vezes eu acho infantil demais, caricato demais, mas é uma arte bacana de ver, né? Aqui a gente vê o Peter com a Tia May, né? E os amigos, nada demais. E aí ele, como sempre, né? Precisa sair para resolver alguns problemas, né? Quando aqui ele está desconfortável com uma situação, ele resolve sair. E aí ele virou Homem-Aranha, só que durante ele sair, ele encontra esse monstrão aqui, né? É uma espécie de demônio aí, né? Se assim posso dizer. E esse demônio, ele vem para tipo, fazer a vontade do pai dele, né? E aí o Homem-Aranha vai enfrentar ele, só que o Homem-Aranha percebe que ele não tem poder para enfrentar esse monstro. Ele percebe que o que ele faz nem coça o monstro, nem nada. E ele tá pronto para pegar uma surra aqui, né? Até que o Victor Von Doom aparece, né? E fala que ele pode ser agraciado com poder, com auxílio, senão ele vai morrer. E ele aceita, né? No momento que ele aceita aqui, né? Para vocês verem, né? Tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor. No momento que ele aceita aqui, ele acaba que é envolvido ali pelo poder, né? Do Victor, né? Mas voltando para cá, em seguida só colocar um enquadramento melhor aqui, galera. E lembrando, galera, esse é um quadro novo aqui que a gente tá trazendo por Voltagem Nerd. Então, se você estiver curtindo, já deixa o like nesse vídeo, né, já se inscreve no canal e comenta, né, se vocês quiserem mais vídeos assim. Claro que por ser o primeiro vídeo talvez não esteja da melhor forma, mas a gente vai ajustando conforme os vídeos que a gente for fazendo. Então vamos lá. E aqui a gente vê que o Doutor Estranho, ele percebeu que ele não ia conseguir salvar a Terra do Cyttorak, que é esse bichão que vocês estão vendo aqui. E aí ele acaba fazendo um pacto ali, né? Porque ele tentou uma aliança ali, tentou forjar aliança, tentou ter um diálogo e não conseguiu. Então ele faz um pacto com o Cyttorak aqui, né? Para poder tentar proteger a Terra, né? Só que nesse pacto ele teve que elevar ali o relicário, né? E a proteção da Terra. Então ele teve que se comprometer em superar os 8 rebentos, né, que são, no caso aqui, os filhos do Cyttorak, que como vocês podem ver. Só que são guerreiros muito fortes, né, então o Doutor Estranho ele não tem poder suficiente para ganhar deles, para vencê-los. E aí ele usa, né, uma espécie de ramos de Haggadol aqui, que vocês podem ver ele segurando, que é o que faz ele voltar à vida, né. Se não me engano, ele tem direito a voltar à vida 8 vezes. Eu achei muito confuso, tá? Apesar de que vocês estão vendo que tem vários balões de texto, eu achei bem confuso. Mas, enfim. Aí volta pro Homem-Aranha aqui, né? Ele já tá aqui transformado no Power Ranger. Brincadeira à parte, galera, mas ele tá meio... Como é que eu posso dizer? Minha interpretação é que o Victor Von Doom trouxe ele com um aspecto mais parecido com o próprio Dr. Doom aí, né? A gente pode ver aqui pelas luvas que se parece, inclusive, né? Victor Von Doom, né, sempre cheio de si, ele acha que ele é sempre o melhor em tudo, então ele tenta forçar isso. Mas enfim, né? A gente pode ver que ele deu um visual novo aqui para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, inclusive, está com uma capa, parecendo um pouco a capa do Mago Supremo. Ele aumentou os poderes, né? Só que, do nada, daqui, a gente já vem pra cá e o Peter já tá fazendo teias tenebrosas de Ondagore, e aí ele tá fazendo uma magia aqui.
não explica como ele entendeu que ele tinha esse poder. É meio que óbvio, mas deveria ter uma espécie de introdução, ou ele descobrindo os poderes. Eu achei muito, tipo, me transformei, já vim pra cá, já sou mais forte, entendeu? Mas enfim, o filho do Storak aqui já pergunta, então você que é o campeão, você é novo nisso e tal. Enfim, galera, eu sei que o Peter acha aqui que ele tá super forte, que ele não vai morrer, ele meio que vai atacar com tudo direto na boca do cara. E aí ele morre, né? Como vocês podem ver, isso aqui é meio que uma espécie do raio-x dele, né? O olho, os dentes, aqui ele tá perdendo o braço, né? A gente consegue ver aqui os órgãos dele, e aí ele vai morrer. E aí ele acorda já com a morte aqui, né? Tipo, tratando ele, conversando com ele, falando, né? E aí depois ele vê que fala, você tem os ramos, né? Então eu sinto muito aí e tal. E ele volta à vida. Só que toda vez que ele volta à vida, né, como vocês podem ver aqui, aproximar um pouco para vocês, é meio que dolorido, né, doloroso aí, né, ele sofre porque o corpo dele vai se regenerando, né, como vocês podem ver aqui no final, ele está se regenerando. E acaba que, beleza, eu não morro, mas eu sofro bastante, né. E aí do nada que ele consegue, de uma forma não explicada, né, conjurar aí a essência do Doutor Estranho, né. E aí ele diz que ele só pode morrer mais 7 vezes, caso contrário será o fim da Terra e tal, ou seja, ele só pode usar os ramos mais 7 vezes. Aí beleza, fim da parte 1 aqui, né, que compõe aqui as duas revistas que compõem essa mensal do Homem-Aranha, né, que é a Amazing Spider-Man 61, a gente vai para 62, onde ele já acorda aqui no apartamento dele, aí do nada ele vem para uma luta aqui muito louca com vários monstros que não explica quem é quem, e ele usando sempre um poder que a gente não sabe como, com a supervisão do Doutor Estranho aqui na ponta. Aí do nada a gente já tem a Gata Negra aqui meio que ajudando o Peter Parker. Não faz o menor sentido, galera. Aí ele já tá aqui com, vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom e mostrar para vocês aqui o que tá acontecendo, né? Mas ele tá aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, ele tá aqui com 6 braços, né? Então é algo assim que vai, leitor, aceita de qualquer jeito aí, que a gente vai deixar assim mesmo, tu te vira para entender. Eu entendi dessa maneira, né, galera? Então achei algo aqui bem... Ele fica meio que estudando aqui os livros de magia, mas ele não entende muito bem. Aí do nada a Gata Negra dá em cima dele aqui, ele dá meio que uma despistada nela. Volta aqui para os filhos do Sitorak, né? E eles já estão chateados, porque essa situação já ocorreu outras vezes com o Doutor Estranho, então eles sempre se enfrentam, isso fica indo e voltando. É algo que eles não gostam, né? Então eles querem de alguma forma mudar isso aí, fazer com que isso seja algo mais que não seja repetitivo, né? Aí já muda pro Peter no apartamento comendo pizza, conjurando um livro para estudar magia, com o Norman Osborn aqui falando que fechou a Oscorp, triste, dizendo que não acredita em magia, vendo o Peter levitando um livro aqui. Galera, eu posso estar sendo meio crítico demais. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, né? Vocês que acompanham aí o Voltagem Nerd sabem que eu acompanho o Aranha há um tempão, desde que eu me entendo por gente, então acho que faltou um pouco mais de tato, né? Essa revista aqui me deu sono, inclusive, na metade. Aí ele enfrenta o outro filho aqui, né? Aí eles vão para uma espécie de outra dimensão, né? De dimensões quânticas. E do nada o Peter ele consegue, não sei como, eu não entendi de verdade, talvez eu seja desprovido aí de intelecto, nem sei, mas ele consegue meio que transcender, e aí ele fica, como vocês podem ver aqui no finalzinho, um gigante, né, apontando para a Terra, enquanto o outro pequeno dele está na Terra lutando com esse filho aqui do Sitorak, né? E aí é quando ele resolve atacar o filho do Sitorak, é onde ele também está junto aqui, né, nessa redoma. Ou seja, o Peter se ataca. Novamente ele morre e acorda. E aqui ele está conversando com a Shai, que é a moça com quem ele está se relacionando. Esse é o cara que ele está balançando lá no início da HQ, né? Aí todo mundo tem boa compreensão com o Peter aqui.
E no fim das contas acaba essa HQ aqui com mais um filho aparecendo aqui, né? Minha vez de brincar. E eu achei que foi uma verdadeira brincadeira com os fãs essa história. Aqui estão as capas variantes, né? Sempre gosto de ver as capas variantes, aí que a gente vê a arte de outros caras. Enfim, essa HQ chegou nas bancas aí por R$14,90, um preço bom, um preço bacana, né? Mas eu acho que poderia ser melhor, né, galera? Acho que poderia ser algo assim que eles poderiam trazer para nós de uma maneira, na verdade, Panini Comics aí, né? Na verdade, a Marvel Comics poderia trazer isso aqui de um respeito maior aí. O Batman tem bons roteiristas, o Superman tem bons roteiristas, e ambos são cabeça de chave na DC. E na Marvel a gente tem o Homem-Aranha, mas, poxa, o Homem-Aranha deveria ser digno, né, de uma boa história, né? Isso me leva a pensar, será que ainda faz sentido eu manter minha assinatura de Homem-Aranha? Eu não sei, talvez seja um momento já de eu parar de comprar Homem-Aranha e focar mesmo nas histórias que eu gosto do Homem-Aranha, como, por exemplo, a saga do Homem-Aranha, né? A saga do Homem-Aranha, que inclusive aqui a nova fase está adaptando o uniforme negro, e essa edição, inclusive, o Panini está republicando. Se você não conseguiu comprar, você pode comprar, e aqui a gente vê, inclusive, ele voltando para a Terra, né, com o Dr. Connors aqui, do Guerras Secretas, ele entendendo o simbionte aqui. Isso aqui é Homem-Aranha, galera, isso aqui é massa demais, entendeu? E aqui vai até a década de 90, né, que não essa edição, mas outras edições. Nessa fase ele está se relacionando com a Gata Negra, mas essas edições que a Panini vai lançar, provavelmente, eu espero que chegue até a década de 90, que é onde a gente vai ter a apresentação do Venom. Mas enfim, fica aqui a crítica também para a Panini, que poderia estar publicando mais tiragens de a saga do Homem-Aranha, fase 2. Eu tô cheio de buraco nessa coleção porque eu não consegui encontrar. Panini lança uma edição em abril, quando chega em maio tá esgotado e você não encontra mais em lugar nenhum. E aí fica um mercado negro na internet de gente vendendo isso aqui, o olho da cara. Isso aqui na banca já é R$45,90, né? Não sei se dá para ver direito aí no vídeo. E aí os caras já estão botando a mão aqui. Eu já vi essa edição número 1 aqui de R$99, né? Beleza, é a número 1 aqui, né? Coleção e tal, mas, pô, às vezes a gente só quer colecionar um herói, né? Por mim, eu pegava a saga do Homem-Aranha, saga do Wolverine, saga dos X-Men e a do Batman. Mas eu não tenho grana para isso, então eu foquei na do Homem-Aranha. E ainda assim, se eu perder uma edição ou outra, eu não consigo acompanhar. Então a Panini deveria ter um pouco mais de respeito aí pelo leitor. E é isso, galera. Essa foi a minha análise aí dessa primeira edição da nova fase da mensal do Homem-Aranha, né? A gente não tem costume aqui, galera, de fazer resenha de edições. Então, o comentário de vocês, né, o feedback é bem importante. Esse vídeo ficou legal? Comenta aqui embaixo, né? Compartilha com os amigos. Se não, diz o porquê também, dá um feedback aí, talvez a gente melhore nos próximos. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.